Algumas edições atrás, aqui, e algumas dezenas de edições atrás no programa, no rádio, foi comentado, o assunto eram casas de madeira, arquitetura em madeira. Então lá havíamos comentado sobre o excelente livro, e raríssimo, né, livro publicado pelo escritório de arquitetura Laroca, pelo Joel Laroca, Pierre Luiz Laroca e pela Clarissa de Almeida Lima, Casa Eslavo Paranaense, esse o livro. E também deles foi mencionado um manual de conservação e adaptação de casas de madeira, também deles. E comentei por aquela ocasião assim, de que é um tema peculiar, porque a arquitetura de madeira, não apenas casas, mas também igrejas, outros hotéis, até estádios de futebol, em madeira, muito comum Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, e inexistente, praticamente inexistente em outras regiões do Brasil, é uma arquitetura condenada quase que ao esquecimento. Foram escritos poucos livros sobre o assunto, não são muitos os autores, além deles, além de outros que eu vou mencionar aqui, menção ao Kay e Maguire, que escreveu especificamente sobre algumas coisas de arquitetura em madeira. Enfim, condenado ao esquecimento porque assim é a cultura dessas regiões. Não aconteceu, por exemplo, o mesmo como em Minas Gerais, com o barroco mineiro, descoberta de ouro, um período curto. Ouro Preto foi uma cidade riquíssima, muito populosa. Esse ouro desapareceu quase que do dia para a noite, não teve tempo nem para decadência entrar em cena. Então a cidade foi congelada no tempo. E aquela arquitetura fabulosa, que é da cidade de Ouro Preto, permaneceu. E muitas outras. E, enfim, por várias razões, não apenas porque se trata de alvenaria e não madeira, isso permaneceu e foi sendo valorizado. Você tem uma fartura imensa de livros escritos sobre o barroco mineiro, sobre arquitetura, e várias e várias cidades, que bem ou mal, mais para bem do que para mal, isso tudo foi preservado. Não é o caso dessa arquitetura de madeira. A arquitetura, frequentemente, de casas populares, casas não suntuosas, mas muito significativa essa arquitetura. Poucos perceberam isso. Esses autores e esses livros são um caso aqui. Eu não comentei no vídeo passado sobre esse livro do Antônio Carlos Zani, Arquitetura em Madeira. Aqui o livro percebe-se, né, com quase melhor conferir, com quase 400 páginas. Foi publicado pela Eduel, um livro de Londrina. Região, inclusive, do Paraná, em que essa arquitetura chegou por último. São cidades mais novas, de Maringá, 1947, Londrina mais ou menos isso. Então, quando essas construções de madeira foram edificadas por aqui, já existia, era viável a arquitetura de alvenaria, usando outros materiais, não no caso de outras regiões, por exemplo, Santa Catarina, Curitiba, em que você construiu coisas belíssimas, foram construídas coisas belíssimas. Igrejas, casas de pessoas, as pessoas mais ricas de algumas cidades construíam suas casas em madeira. Basicamente, aqui em Maringá, jamais isso aconteceu. As pessoas mais ricas, depois dos anos 50, 60, não eram construídas em madeira. Se possível, não. Agora, esse livro do Antônio Carlos Zani, tamanho e tudo, ele é muito detalhado. Ele chega a comentar das ferramentas que eram usadas, o aspecto técnico da construção dessas casas. Ele é muito bem desenvolvido e muito bem ilustrado também. As fotos, detalhes de telhado, chega realmente a esse nível de como eram feitos alguns encaixes, que ferramentas eram usadas,
Lembrando, numa época em que não existia nada de semelhante ao que atualmente existe. Em matéria de computação gráfica, de você fazer um planejamento já ali na tela antes de passar para a prática. Todas as facilidades que existem hoje não existiam na construção dessas casas. Um lambrequim, que é um rendilhado do telhado, aquilo era feito à mão, não tinha nada eletrônico para fazer aquilo. Ou ainda as próprias ferramentas, que nem eram elétricas, hoje são elétricas e tem bateria, nem fio tem. É muito interessante esse livro dele. Por que que essa arquitetura tende ao esquecimento? Além do que eu falei, assim, a arquitetura barroca foi muito bem sucedida nisso, em guardar sua memória, mas não a arquitetura em madeira. Existem várias razões. E ainda, para piorar essa história, recentemente, há coisa de móveis com madeira de demolição. A pá de cal nesse processo, nesse triste processo aí. Desaparecimento dessas casas, desaparecimento físico mesmo, nem se trata da memória, mas do desaparecimento físico dessas construções. Esse livro do Antônio Carlos Zani é um dos de maior fôlego que conhecemos. Chega a ponto dele escrever, fotografar as ferramentas que eram usadas à época na construção dessas casas de madeira, né? Graminho, tipos específicos de serrote, muito detalhado mesmo. Os tipos de forro, você entra nessas casas de madeira, você vê o forro que algumas delas usam. Varia isso, aqui uma em forma de estrela, outra formatos geométricos, mas que não eram casas iguais. No sentido que são os apartamentos, por exemplo, das construtoras atualmente. Tinha diferença. As cores eram significativas, dependendo do grupo. Aquela cor é mais característica. Os ornamentos do telhado, os lambrequins, né, que é feito para orientar a queda da água do telhado, também eram significativos. Eu sabia, é possível, né, dependendo da região, saber se era uma casa construída por descendentes de ucranianos ou poloneses, e assim vai por diante. E, além desse livro, que foi assunto da edição, de algumas edições atrás, os livros de fotografia do Nego Miranda, escritos com textos da Maria Cristina Wolff de Carvalho. Paraná de Madeira, esses livros não são tão raros de se encontrar, pelo menos pela internet, usados, né, estante virtual, mas que ele captou exatamente, do nosso ponto de vista, a beleza, o significado dessas casas. Muitas casas que duram muito tempo, não imagine que elas estão desaparecendo por conta de serem de madeira. Não, elas, se preservadas, ficariam muito tempo depois que as casas de alvenaria de algumas construtoras tiverem sido demolidas. Dele também, um outro livro, complemento, Igrejas de Madeira do Paraná. Obviamente, né, como o nome sugere aí, são do ponto de vista das igrejas. Então, ele é um fotógrafo, vamos lembrar disso. Então, o ponto de vista principal, o texto é muito bom, mas as fotografias são particularmente bonitas, significativas. Então, de algumas igrejas, como essa, cemitérios das igrejas, e como quase todos esses livros, em regiões que algumas prosperaram mais, outras prosperaram menos, mas que você pode, numa viagem, ir atrás e descobrir, ver pessoalmente essas igrejas, caso você seja do Paraná. No nosso caso, que fizemos isso, de algumas tão atraentes que justificaram uma viagem até aquele lugar para observar de perto.